pedir que você pegue o termômetro pra gente estar verificando sua febre. Então, a senhora tem 52 anos? Sim. Toma algum medicamento? Não. Ingeriu algum líquido alimento hoje que possa ter alguma alergia? Tem Não. causado isso? Teve contato, então, com seu esposo? Sim, ele é caso confirmado de coronavírus. Tanto que a moça da unidade, eu estava em isolamento domiciliar e a moça da unidade disse que se eu me sentisse mal era para me procurar o atendimento. Tá legal, isso é muito errado, tá? O certo é que você ligue para emergência e peça atendimento logo em casa. Senão você pode contaminar as pessoas que estão no ambiente hospitalar, tá? Coloque, por favor, debaixo da axila. Vamos estar verificando sua pressão, tá? Com esse braço. Por favor, esquerdo. Eu tô com bastante dificuldade para respirar. Sim. Tem dor de garganta? Sim. Sempre tossir com a mão assim, tá? Tudo bem. Você já teve isso antes? Não. O coronavírus? Provavelmente você seja um caso suspeito, tá? Eu vou tentar entrar em contato com a médica pra gente ter um diagnóstico mais preciso, além do meu. Mas eu peço que você fique em isolamento domiciliar. Não tenha contato com as pessoas próximas que possam vir a pegar o mesmo vírus. E, por favor, use bastante álcool em gel, tá? A gente vai estar solicitando um exame pra ti, pra verificar se o caso é confirmado, tá? Se você realmente tem o Covid-19, ok? Mas no mais é isso. Olá, doutora Edna, tudo bem? Eu sou a enfermeira Caroline. Eu tô entrando em contato contigo hoje referente a um caso de possível suspeita de coronavírus que a gente teve hoje. A paciente chegou na unidade informando que o marido tinha sido confirmado com caso de Covid e também ela relatou aí uma dificuldade de respirar bastante grave, tá? Ela tava com febre, ok? Sintomas também de dor de garganta. Eu queria saber qual é a sua opinião aí em relação a esse diagnóstico, o que tu acha que a gente deve estar fazendo além do isolamento social e também dos medicamentos receitados. Qual o diagnóstico possível? O que tu está pensando aí referente ao Covid-19? Tá? Olá, meu nome é Edna, sou médica e estarei ajudando a enfermeira Carol da cidade de Lages, pois estamos com o caso de uma mulher com as iniciais JM. Ela é casada, tem 52 anos e o esposo dela é caso confirmado de Covid-19 e ele apresenta febre e sintomas respiratórios graves nos dias de hoje. Então, essa mulher ela pode ser um caso provável, pois ela teve contato domiciliar com alguém que tinha o Covid-19. A gente vai coletar os exames dela para ter um diagnóstico confirmado ou não. Essa mulher está exposta, então, pois ela já pode ter adquirido esse vírus. Então, as recomendações para ela é ficar quanto mais isolada, usar máscara, lavar separado as roupas, manter a distância, não ficar muito próxima nem do marido nem de outras pessoas, lavar as mãos várias vezes ao dia, usar sempre álcool em gel 70, tanto nas mãos, tanto nos utensílios diários, e não compartilhar objetos pessoais, por exemplo, toalha de banho, sabonete. E o que a gente vai fazer então nessa mulher? A gente vai notificar a vigilância no DIV, pois não temos a confirmação desse caso. A paciente, ela deve sim ficar isolada em casa, com todos os cuidados possíveis. Tentar ao máximo não ter contato com outras pessoas ou até mesmo com o marido dela, até sair o seu resultado. Como médica, sei dizer que esse vírus vem trazendo medo para toda a população. Hoje, dia 17 de abril, o Brasil registra cerca de 33 mil casos confirmados e mais de 2 mil mortes, onde assusta a população brasileira, pois os números só aumentam.
O que importa é que todos fiquem em casa e se cuidando muito, com todas as prevenções possíveis, pois não temos nem cura ou tratamento para esse vírus, em especiais idosos e pessoas com alguma doença, tanto cardíaca, respiratória ou que tem imunidade baixa, pois esse vírus não escolhe nem data e nem idade. Por isso, cada um faça a sua parte. Fique em casa. Boa tarde, pessoal. Iniciando, então, mais uma live da semana. Para quem não me conhece, eu sou Débora e eu sou jornalista do Correio Lagiano. Hoje nós vamos falar um pouco, então, sobre coronavírus. O que é o coronavírus? Coronavírus, como o próprio nome diz, né, é um novo vírus. Ele foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, ano passado, em Wuhan, na China. Ele é um vírus respiratório e por isso ele é tão perigoso. A transmissão desse vírus ela ocorre em forma de gotículas. Então, o vírus permanece por até 24 horas quietos. Por isso, a única forma de eliminar o vírus é limpando regularmente o ambiente e o mantendo sempre bem ventilado. Esse vírus, como eu falei, ele é transmitido em forma de gotículas. Então, dessa forma, a nossa saliva, ela serve como um meio de transporte de uma pessoa infectada para outra pessoa saudável, entrando em contato, então, com os nossos olhos, o nariz, a boca. Por isso é sempre importante lavar as mãos regularmente e não levá-las ao rosto. Manter distância de no mínimo 2 metros de pessoas doentes. Ao espirrar ou tossir, sempre cobrir a boca com um lenço descartável. Na falta de um lenço descartável, você deve fazer espirrar ou tossir sempre com um antebraço, desta forma, sim. Então, as pessoas infectadas, elas devem sempre usar máscaras apropriadas para não infectar outras pessoas saudáveis ao seu redor. Por isso que o nosso Ministério da Saúde, os infectologistas e os médicos têm frisado tanta importância do isolamento social e do uso das máscaras e da higienização pessoal. Vamos falar então um pouquinho sobre os sintomas da Covid. Tosse, febre, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo. A forma mais severa da doença apresenta dificuldade para respirar e febre alta também. Caso você tenha algum desses sintomas de forma persistente, é importante você procurar um serviço de saúde para uma avaliação. Os sintomas podem ser, sim, confundidos com uma gripe, com resfriado comum. Por isso é importante você sempre ficar atento à intensidade desses sintomas. Algumas pessoas podem ser também assintomáticas, ou seja, elas não apresentam qualquer sintoma da doença, mas elas têm sim a doença, têm o vírus e pode repassar. Falando um pouco, então, sobre o diagnóstico da COVID, o exame para apontar COVID positiva ou negativa leva até 72 horas para ficar pronto, é muito tempo. Então, é importante, em caso de suspeita, você permanecer em casa. Falando, então, um pouco sobre como se proteger contra o COVID. Lavar sempre as mãos, com água e sabão até a altura dos cotovelos, por no mínimo 20 segundos. Na falta de água e sabão, caso você esteja na rua, alguma coisa assim, utilize o álcool 70%, mas a prioridade é a água e o sabão. Mantenha a distância, evite tocar em pessoas doentes, evite lugares aglomerados e fechados. Sempre que você precisar tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz. Utilize lenços descartáveis para higiene nasal, higiene pessoal. Não compartilhe objetos pessoais, por exemplo, toalhas, talheres, copos. Evite se deslocar sem necessidade. Vale lembrar que tocar em superfícies contaminadas pode ocorrer também a infecção. Por isso, evite tocar no rosto, no nariz, olhos, boca. E lembre-se que se você se infectar, você pode infectar outras pessoas. O nosso SUS disponibiliza atendimento por telefone. E no Ministério da Saúde também você encontra no site informações.
Não deixe de tirar suas dúvidas. Procure sempre informações em sites ou jornais de confiança. Não compartilhe notícias falsas. E por falar em notícias, vamos a Lages. A nossa prefeitura de Lages, ela informou que temos 18 casos positivos confirmados de Covid do nosso último boletim epidemiológico agora, de abril. E então, nesse momento da live, eu gostaria de abrir espaço para perguntas do público. Eu vou escolher alguém para fazer alguma pergunta relacionada, algumas perguntas, né, relacionadas ao Covid. Vamos ver se temos alguém disponível. Online? Oi, Oi, Luana. Tudo bem? Prazer. Você quer fazer algumas perguntas? eu tenho sim algumas dúvidas em relação ao Covid. Olá. Se o isolamento realmente desse certo, por que em países como a Itália, os Estados Unidos, morreram tantas pessoas? Bom, na minha opinião, nesses países o isolamento domiciliar foi aplicado muito tarde. É importante a gente frisar e lembrar que o vírus tem alta taxa de disseminação. Algumas pessoas infectadas não possuem nenhum sintoma. E as medidas de isolamento previnem que essas pessoas circulem e façam aglomeração desnecessária, arriscando mais a disseminação do vírus. Qual que é a explicação para a cura de muitas pessoas utilizando a cloroquina? A cloroquina é uma medicação utilizada por pacientes com lúpus, artrite reumática, e ela é utilizada contra a malária, no tratamento contra a malária. Mas até o momento não foi comprovado nenhuma eficácia desse medicamento no combate ao corona. Michael Ryan, o diretor de operações da Organização Mundial da Saúde, ele afirmou que ainda não tem comprovação que a cloroquina funcione para lidar contra o Covid. A recomendação do Ministério da Saúde para o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina no tratamento contra o Covid é o que eles chamam de off-label. Um procedimento, né, fora do que está prescrito na bula da medicação. Ela é, sim, uma prática usada, mas para casos muito graves. É tanto falado, né, dos efeitos colaterais desse remédio, mas ele era vendido até mesmo sem o receituário médico antes do Covid-19. Sim, só que as manifestações tóxicas dessa medicação estão relacionadas diretamente com efeitos colaterais cardiovasculares. O tratamento prolongado com altas doses da medicação pode causar miopatia tóxica, cardiopatia, neuropatia, convulsão, embranquecimento, dos cabelos, e isso é só uma parte dos efeitos colaterais que a medicação causa. A mídia fala tanto sobre o número de mortos, mas fala pouco sobre o número de curados, né? Para o infectologista Vitor Roma, a porcentagem de curados é secundária. Para o controle epidemiológico, ou seja, na visão dele, é mais prioritário, relevante, a gente controlar o número de mortes e controlar as internações para saber se o nosso sistema de saúde vai suportar, proteger e atender a população desse surto, durante o surto, né? Bom, referente então a pacientes com os sintomas da Covid-19, seu marido já testou positivo, né, contra a Covid-19. Se ela não tiver contato social, ela pode infectar outras pessoas? Evitar o contato social é uma das principais formas de evitar o contágio, né? E a disseminação do vírus. Mas só o isolamento não é suficiente. Vale lembrar da importância da higiene pessoal, do ambiente, dos objetos. Mas nesse caso, se ela tiver realmente em isolamento, se precavendo, a taxa de infecção é bem baixa, é quase nula, mas ainda existe. Então, se as chances são bem poucas, né, da transmissão, para a economia girar normalmente, se as pessoas infectadas tomarem essa mesma medida, é possível voltar a girar a economia? A economia do país, ela abrange mais do que uma única pessoa, né? Ônibus, trem, filas, tudo isso gera aglomeração. E isso tudo é um prato cheio para o vírus. Imagine, por exemplo, um estádio de futebol. Uma única pessoa infectada, utilizando o EPI corretamente, mas ao espirrar, ela retira a máscara para isso, sem ela notar. Em dias vai ocorrer um pico nessa cidade. E uma única pessoa é capaz de infectar, né, até no mínimo 7 pessoas. Mais alguma pergunta? Não, era só isso mesmo. Obrigado.
sua participação. Finalizando, então, mais uma live do nosso sábado. Eu desejo a todos uma ótima semana. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, um pouco das suas dúvidas, né? E lembre-se de ficar em casa. Protejam a sua família e os profissionais de saúde. Caminhoneiros, garis, protejam quem tem que sair para trabalhar todos os dias. Muito obrigado por assistir. Deixa o like. A coisa tá séria, a parada tá louca. Vamos evitar o fluxo de pessoa. Cuidado com a tosse, cuidado com os espirros. Vamos se prevenir do coronavírus. Um vírus maligno, um vírus cruel. Para evitar, use álcool em gel. Tô passando papo, tô passando recado. Não beba do mesmo copo, não fume o mesmo cigarro. Pense bem na sua família, lave bem as mãos e de casa não sair. É fácil de transmitir, então vamos nos prevenir. Então vamos nos prevenir. Então vamos nos prevenir. Então vamos nos prevenir. Água, sabão, álcool gel na mão. Água, sabão, álcool gel na mão. Vamos lutar, todos pelo mundão. Vamos lutar, todos pelo mundão. Vamos lutar, todos pelo mundão. Todo mundo junto, temos que lutar agora. Coronavírus, fora, fora. Coronavírus, fora, fora. Coronavírus, fora, fora. Já é pandemia, muito cuidado com este problema. Que Deus o tenha, as pessoas que foram por causa dessa doença.